Continuando aqui, a gente vai falar sobre continuidade, né? A gente vai dizer que uma função ela é contínua no ponto A se o limite aqui no ponto A dessa função existe e é exatamente igual a f calculada no ponto A. Então, para a gente decidir se uma função é contínua no ponto A, a gente tem que fazer três coisinhas. Ver se o f de A está definido, ver se esse limite existe e ver se esses dois valores são iguais. Então, são três passos aí para a gente ver se uma função ela é contínua num ponto. Se ela não é contínua num ponto, ou seja, se não satisfaz uma dessas três condições, a gente diz que essa função é descontínua nesse ponto. Primeira coisa, a gente tem aqui, primeiro exemplo, a gente tem o gráfico dessa função aqui. A gente quer saber em quais pontos, em quais números a função é descontínua. Ou seja, ela não é contínua, né? Então, para analisar o gráfico da função e ver se ela é contínua ou não, a gente tem que procurar por buracos ou saltos. Então, aqui nessa função, se a gente for olhar aí no x igual a 1, a gente tem que o limite, quando x tende a 1 dessa função, se a gente chamar isso daqui de a gente tem que esse limite, o limite da f de x, quando x tende a 1, vale o a, né? Mas o f de a, o f de 1, não está definido. Porque está uma bolinha aberta aí, né? Então, a f é descontínua em 1, nesse ponto 1. A mesma coisa acontece aqui para o ponto 3 aqui, né? Os limites laterais, se eu chamar isso daqui de B e esse daqui de C, o limite quando x tende a 3 pela esquerda dessa f, deixa eu chamar de f de x, dessa f de x, quando tende por valores menores que 3, está lá embaixo, né, a função, então vai ser b. E o limite, quando f de x tende a 3 pela direita, ou seja, quando tende por valores maiores que 0, ou maiores que 3, está lá em cima, né, então vai ser c. Então deu diferente aqui, né, então isso quer dizer que o limite não existe. Então se o limite não existe, não pode ser contínua. Então não é contínua aqui no 3 também, descontínua no 3. Então é descontínua em 3, f é descontínua em 1 em 3 e também vai ser descontínua em 5. Porque em 5 a gente tem aqui, a gente pode mostrar aqui esse valor aqui, vou chamar ele de D. O limite, a gente pode mostrar que o limite quando x tende a 5 da f de x vai dar esse D, porque tanto de um lado quanto do outro vai estar próximo do D, mas a f do 5 dá esse valor aqui em cima, né, que é a bolinha que está fechada. Então, se a gente chamar isso aqui de E, então esse f de 5 vai ser um E, que é diferente aqui do D. Então, como deu diferente, não vai ser contínuo. Então, para analisar se uma função é descontínua em algum ponto, a gente procura por saltos ou buracos na função. Aqui temos esse exemplo. Eu quero encontrar os pontos de descontinuidade aqui dessa função. Tá. Então, para procurar os pontos de descontinuidade, a gente vê os pontos que não estão no domínio da função, né? Então, um ponto possível aqui que não está no domínio da função é onde, quando tem aqui uma fração, lembra lá de calcular o domínio de uma função, é quando o denominador dá zero, né? Ou seja, quando esse x aí for 2. Então, o 2 vai ser um ponto crítico aí, né? Então, eu tenho que saber se o limite eu tenho que calcular o limite dessa função, limite quando x tende a 2 dessa função de x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2, eu preciso calcular esse limite. E preciso calcular a f calculado nesse ponto, né, no 2. A f calculada no 2, quando x é igual a 2, a f vale 1, né? Então eu sei que já vale 1. Então eu tenho que ver se esse limite existe e é igual a 1. Se existir e for igual a 1, pelas condições lá de continuidade, tem que essa função é contínua.
Então, beleza, vamos calcular esse limite. Limite x ao quadrado. Primeiro, a gente vai ter que... Se substituir direto aí o 2 aqui nessa fração, nesse quociente, vai dar 0 embaixo no denominador, né? Fica 2 menos 2 dá 0. Então, não posso substituir direto. Então, o que a gente vai fazer aqui... A gente vai fatorar essa expressão de cima, né? E para isso a gente precisa calcular os zeros. Então, a gente vai resolver aqui por Bhaskara. Então, x vai ser... A gente tem a fórmula menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, sobre 2a, né? Então, vai ser x igual a menos b aqui fica 1, mais ou menos, raiz b ao quadrado é 1, menos 4 vezes a vezes c, fazendo essa conta aqui, vai ficar mais 8. Dividido por 2a, que é 2. Então, x1 vai ser 1 mais 3 sobre 2, que isso aqui vai dar 2. E o x2 vai ser 1 menos 3 sobre 2. Isso aqui vai dar menos 1. Então, voltando aqui no nosso limite, a gente calcular o limite, x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2, quando x tende a 2. Então, a forma fatorada aqui de um polinômio de segundo grau é a seguinte: quando a gente encontrou as duas raízes, que é 2 e menos 1, né? A gente coloca x menos a primeira raiz, que é 2, vezes x menos a segunda raiz, que é menos 1. Então, menos com menos fica mais. Então, essa é a forma de colocar um polinômio de segundo grau na forma fatorada. Tudo isso dividido por x menos 2. Agora aqui a gente pode cortar, né? Então, vai ficar o limite de x mais 1 quando x tende a 2. Então, só é substituir, vai ficar 3 mais... Vai ficar 2 mais 1, que é igual a 3. Então, aqui a gente tem que o limite, quando x tende a 2, da função vai ser 3, e a f da função no 2 vai ser 1. E esses valores são diferentes. Então, essa função f é descontínua em 2, né? Nesse ponto 2. Pois esses valores aí são diferentes. Aqui está representado os 3 tipos de descontinuidade. A gente chama de removível quando a gente pode redefinir a função, ou seja, quando tem algum buraquinho aqui, por exemplo, esse gráfico 1 e esse gráfico 3, né? Quando tem algum buraco no gráfico da função, a gente chama essa descontinuidade de removível. Tem a descontinuidade infinita, né? Quando a função aqui, ela pula de um infinito para outro infinito, né? Aqui, ó, por exemplo, até perto do zero, essa função vai para infinito, tanto de um lado quanto do outro. Só que no zero, ela está aqui embaixo, então tem um salto aí, uma quebra, né? É um tipo de salto, só que é um salto infinito. Então, a gente diz que essa descontinuidade é a descontinuidade infinita. E temos a descontinuidade em salto, que é de fato saltos mesmo, como está representado aqui na figura 4. Que a gente tem aqui um pedaço da função, aí tem uma quebra, um salto, outro pedaço da função, e assim sucessivamente. Então, tem vários saltos aqui nessa função. Então, ela é descontínua em todos esses pontos que está dando saltos. Podemos falar aqui também, da mesma forma que a gente falou de limites à direita e à esquerda, a gente pode falar que a função é contínua à direita e contínua à esquerda. Ela vai ser contínua à direita se satisfazer essa igualdade, e é contínua à esquerda se satisfizer essa outra igualdade, certo? Beleza. E a gente vai dizer que uma função ela é contínua no intervalo se ela for contínua em cada ponto desse intervalo. Então, isso acontece. Então, a definição de continuidade no extremo do intervalo, claro, só faz sentido a continuidade à direita ou à esquerda, né, já que está no extremo. Então, isso pode acontecer também. Temos aqui esse teorema que diz que se f e g são duas funções contínuas, se eu somar essas duas funções, elas continuam contínuas. Se eu fizer o produto, é contínuo. Se eu multiplicar, fica contínuo. E se eu dividir, a função também é contínua, claro, aqui, respeitando o g de a ser diferente de zero, para não ter diferença por zero, divisão por zero. E a multiplicação de uma constante pela função também vai ser contínua. Então, aqui temos alguns exemplos de funções conhecidas, que todas são contínuas em seu domínio. São as funções polinomiais, as funções trigonométricas, as funções exponenciais, racionais,
trigonométricas inversas, logarítmicas, função raízes, todas essas funções, elas são contínuas em seus domínios. Aqui nesse outro teorema, a gente diz que se temos aqui uma composição f bola g, ou seja, f de g de x, então se a gente calcular o limite dessa composição, a gente pode colocar o limite para dentro da f, ou seja, se f for contínua aqui, né, claro, né? Então a gente coloca o limite aqui para dentro da f, então fica f calculado no limite da g de x. Então a gente pode fazer essa troca aqui. Aí, esse exemplo, a gente vai usar essa coisa de colocar o limite para dentro, né? Então, a gente tem o limite do arco seno desse quociente. Então, a gente vai pegar e colocar o limite aqui dentro. Então, vai ficar, isso aqui vai ser igual ao arco seno do limite de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x, quando x tende a 1. E agora, a gente vai calcular isso aí, arco seno, limite, quando x tende a 1. Aqui neste caso, se a gente substituir direto, no denominador vai dar zero. Então, a gente já sabe que não pode fazer isso. Então, a gente vai fatorar, né? Então, aqui podemos ver 1 menos x como uma diferença de quadrados, só que uma diferença de quadrados diferente, né? Porque eu posso colocar aqui 1 mais raiz de x vezes 1 menos raiz de x. Se você for ver, aqui a diferença pela soma vai ser o quadrado primeiro, que é 1, menos o quadrado segundo. O quadrado da raiz de x é o x. Então, realmente, 1 menos x é exatamente esse produto aí. E em cima é 1 menos raiz de x. Claro, se você fizer essa conta aqui, esse produto vai realmente dar 1 menos x. Fica a cargo de vocês fazer essa conta. Aqui agora a gente pode cortar, né? Então, vai ser igual ao arco seno do limite aqui, quando x tende a 1, de 1 sobre 1 mais raiz de x. Certo? Então, isso aqui vai ser igual ao arco seno. Esse limite é só substituir, né? Então, vai ficar 1 sobre 1 mais raiz de 1, que é 1, né? Então, vai ficar 1 sobre 2, quando substitui. E aqui, agora, basta calcular esse arco seno, né? Que aí vai ser o ângulo cujo seno dá 1/2. A gente sabe que o seno de π sobre 6, né, que é o seno de 30, dá 1/2. Então, essa resposta aqui, o arco seno vai ser π sobre 6, que é o ângulo 30, já que o seno de 30 dá 1/2. Então, essa aí seria a resposta. Aqui está falando sobre a composição de uma função c contínua. Se a gente tem aqui uma função g contínua no ponto A e f contínua no ponto G de A, então a função f bola g, a composição de f com g, também vai ser contínua. Então, um exemplo aqui, a gente tem essa função, seno de x ao quadrado, ela vai ser contínua, por quê? Porque o seno de x ao quadrado nada é que essa composição aqui, f bola g, em que a f é o seno e o g é x ao quadrado. Quando a gente faz essa composição f bola g, dá exatamente o seno de x ao quadrado. Então, ela vai ser contínua também, já que é a composição de funções contínuas. E agora apresentaremos aqui outro teorema importante, que é o teorema do valor intermediário. Ele diz o seguinte: se eu tenho uma função aqui que ela é contínua no intervalo fechado, de A até B, e n, um número que está entre a f de A e f de B, e f de A e f de B são números diferentes, para esse n estar entre eles dois, né, ser diferentes de cada um deles, então a gente garante que existe um número c no intervalo AB, de tal forma que a f desse c dá esse n que está entre f de A e f de B. Graficamente, esse teorema diz o seguinte: se o valor da função f de A está aqui e o valor da função f de B está lá em cima, e se eu pegar um número aqui, n, isso quer dizer que a função vai passar de alguma forma por um ponto aqui, de tal forma que a f desse ponto dá o nosso n. Ou seja, não tem como você ir de f de A até f de B sem antes passar pelo n. É isso que o teorema diz. E aqui, o teorema diz que pode passar somente uma vez, como aconteceu nesse primeiro caso, e pode acontecer de passar por mais de uma vez, né? Aqui, essa função no C1, C2 e C3
o valor da função nesses pontos deu n, então passou 3 vezes no ponto n. Beleza. Esse exemplo ele pede para a gente mostrar que existe uma raiz dessa equação, 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x menos 2. Existe uma raiz dessa função entre 1 e 2. Tá, beleza. Então, a gente faz o seguinte, calcula o f de 1. O f de 1 dá, fazendo essa conta aqui, deu menos 1, é menor que 0. E o f de 2... fazendo a conta aqui, deu o número 12, que é maior que 0. Então, se no 1 a função é negativa e no 2 é positiva, entre 1 e 2, ela certamente vai passar pelo 0. Por esse teorema que a gente acabou de enunciar. Pelo teorema do valor intermediário, vai existir um ponto em que ele passa no 0. Ele vai ser o nosso n. Então, ele garante isso aí. Agora falaremos aqui de limites no infinito e assíntotas horizontais. A gente já falou de assíntotas verticais, né? Assíntotas horizontais respeitam a mesma ideia, só que agora a reta vai ser deitada. Mas vamos lá. O limite no infinito é quando a gente calcula o x tendendo a infinito, ou seja, quando pega valores muito grandes de x e vê qual é o valor da função. Se o valor da função se aproxima de L, a gente diz que o limite quando x tende a infinito dessa função é exatamente L. Aqui temos gráficos de algumas funções, por exemplo aqui, esse f de x, quando o x aqui está indo para mais infinito, ficando grande, então ele está se aproximando aqui do valor L, então essa reta aqui, y igual a L, vai ser uma assíntota horizontal, né? A mesma coisa aqui, eu tenho a função y igual a f de x aqui descendo e se aproximando do L, então quando o x tende a infinito, esse valor está indo para L, então o limite vai ser L. Aqui também, ó, temos uma função que está oscilando, mas ficando próxima aqui da y igual a L. Então, essa função aí, o limite dela quando x tende a infinito vai ser igual a L também. Ok. Certo. Da mesma forma, a gente pode definir o limite quando x tende a menos infinito, né? Só que o x agora vai para menos infinito e a gente vê o comportamento da f. Mesma ideia. E como eu falei, a assíntota horizontal vai ser horizontal quando o limite, quando x tende a infinito ou menos infinito da função, está indo para alguma L. Então, essa reta y igual a L vai ser a assíntota horizontal. Aqui temos um teorema que nos diz como calcular alguns tipos de limites. Por exemplo, quando a gente tem 1 sobre uma potência do x, quando essa potência é positiva, então esse limite, quando x tende a infinito, vai ser 0. Ok. E quando x tende a menos infinito também, esse limite vai ser 0. Isso é bom lembrar, esses dois limites são bem importantes. O limite de 1 sobre x elevado a r, quando x tende a infinito, vai ser 0. E o limite o de 1 sobre x elevado a r, quando x tende a infinito, também vai ser 0. E só no caso em que r for maior que 0, tá, gente? Então, beleza. A gente quer calcular agora o limite aqui quando x tende a infinito desse quociente. Quando a gente quer calcular limites no infinito dessa forma, quando tem um quociente, temos um macete que é o seguinte. A gente vai pegar e vai colocar em evidência aqui o elemento que tem a maior potência. Então, nesse primeiro caso aqui, o x ao quadrado é a maior potência, né? E o numerador. E o denominador, o x ao quadrado, também é a maior potência. Então, a gente faz o seguinte, vai ser o limite, quando x tende a infinito. Aí eu coloco aqui em evidência a potência maior. No nosso caso aqui é x ao quadrado. Então, e aí eu vou fazer na conta. Vai ficar 3. Aqui, né, o primeiro termo, só sobra o 3, porque quando multiplica volta por 3x ao quadrado, menos. Aqui vai ficar 1 sobre x, né? Menos, e aqui 2 sobre x ao quadrado. Vocês verificam que quando eu faço a conta de volta, dá esse número aqui. Então, é só verificar isso aí. Da mesma forma embaixo, eu coloco o x ao quadrado em evidência, aí vai ficar 5 mais 4 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado.
Então fica isso aí. Agora eu posso cancelar aqui o x ao quadrado com x ao quadrado e vai ficar esses limites, né? Aí eu vou separar os limites. Vai ficar o limite quando x tende a infinito do 3 menos o limite quando x tende a infinito do 1 sobre x menos o limite quando x tende a infinito do 2 sobre x ao quadrado. Isso em cima e embaixo, no mesmo raciocínio, o limite quando x tende a infinito do 5 mais o limite quando x tende a infinito do 4 sobre x mais o limite quando x tende a infinito do 1 sobre x ao quadrado. Aí, pelo resultado anterior, todos esses limites aqui de 1 sobre x, aqui são potências do x, né? Quando tem uma potência do x, esses limites sempre vão dar zero, né? Então, eu tiro todos eles aqui. Então, a resposta fica só o limite do 3, que é o próprio 3, e o limite do 5, que é o próprio 5. Então, temos aí o resultado do limite. Aqui, usando o mesmo macete, né? A gente coloca em evidência o cara que tem a potência maior, então vai ficar o limite quando x tende a infinito. Aqui vai ficar x ao quadrado em evidência vezes 1 mais 1 sobre x sobre, aqui vai ficar x vezes 3 sobre x, né? Então, vou colocar menos aqui, menos 1, mais 3 sobre x, para ficar mais organizado. Então, fazendo a conta aqui direto, esse daqui vai para zero, esse daqui vai para zero, porque o x está embaixo. E agora a gente fica com o limite, quando o x tende a infinito, aqui o sinal vai ser mais em cima e menos embaixo, então vai ser menos, x ao quadrado dividido por x vai ser x. Então, o limite de menos x, quando o x vai para infinito, vai ser menos e o x vai para infinito. Então, só substitui e dá esse valor. E isso vai finalizar a aula de hoje e na próxima aula a gente vai falar sobre derivadas.